O bandido, o maior bandido do mundo, não consegue fugir da justiça. Dessa vez, a Procuradoria do DF ratificou a denúncia da Lava Jato contra Lula, Palocci e Odebrecht. O maior ladrão do mundo, novamente, está na mira da justiça. Segundo o procurador Frederico Paiva, a acusação se baseia em extenso lastro probatório. A Procuradoria da República do Distrito Federal ratificou à Justiça uma denúncia apresentada pela Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Antônio Palocci e o empresário Marcelo Odebrecht, no âmbito do processo da suposta compra de um terreno para o instituto que leva o nome do petista. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo investigadores, a operação seria feita com dinheiro de propina da Odebrecht e também incluiria um apartamento para o ex-presidente. A acusação foi feita pelo Ministério Público Federal de Curitiba e aceita em dezembro de 2016 pelo então juiz Sérgio Moro. Recentemente, os amigos do bandido que ele colocou lá no Supremo Tribunal Federal entendeu que Moro não tinha competência para julgar Lula. E a decisão foi anulada pelo ministro Gilmar Mendes. Aliás, não é novidade nenhuma, né? Que o sapão ele gosta de soltar bandido. Sei porquê, né? Ele solta tanto bandido. O que será, hein? Estranho, né? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Porque o Gilmarzão, ele gosta tanto de bandido e solta todos. Segundo o procurador Frederico Paiva, a denúncia se baseia em extenso lastro probatório e não há nulidade a ser reconhecida neste momento. Agora caberá à Justiça analisar a denúncia, que pode ser aceita ou não. Vamos ver, né, quem vai vir defender o bandido dessa vez. Agora eu vou mostrar para vocês quem liberou a cara do bandido também. O Tribunal Federal Ricardo Lewandowski decidiu hoje anular as provas produzidas contra o ex-presidente Lula pela empreiteira Odebrecht no acordo de leniência com a Operação Lava Jato. Na decisão, o ministro acolheu o pedido da defesa para conceder habeas corpus, declarando a imprestabilidade dos elementos da prova obtida, no caso do suposto pagamento de propina para a construção da nova sede do Instituto Lula. Lewandowski foi lá, deu uma canetada, anulou todas as provas. Inclusive o Lewandowski, quem colocou foi o Lula. Estranho, né? É o amigo ajudando um amigo. Agora vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho o que o Palocci detalhou na corrupção no governo Lula. Vamos relembrar rapidinho. Então, quem diz isso não sou eu, é o Palocci, que é amigo do Lula há mais de 28 anos e ajudou a fundar o PT. É ele que está dizendo tudo isso, que o Lula roubava os Correios, roubava os estatais, distribuía cargos, tá, em troca de MP, medidas provisórias. Vamos continuar com a ladroagem. As campanhas do governo. É para a gente não esquecer, tá? Vamos continuar. Pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio. Envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa. Que envolvia palestras pagas a R$200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de R$300 milhões. Então tá aí, Palocci entregando geral. Então aí o Palocci disse, né, todas essas denúncias, e são denúncias comprovadas, já com provas. Renato Duque, vamos lá então. Ex-diretor afirma que o ex-presidiário Lula estava no comando do esquema de corrupção da Petrobras. Vamos lá? 3 encontros com o ex-presidente Lula, depois que ele, Duque, saiu da Petrobras. Um em 2012, outro em 2013 e o último em 2014, quando a Lava Jato já estava na rua. Nesse último, em São Paulo, o ex-diretor de serviços da Petrobras fala que Lula se mostrou preocupado com a movimentação de dinheiro. Havia suspeita de que Duque teria uma conta na Suíça com recursos ilegais. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele foi, falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Em outro encontro, Duque se mostra surpreso. Não esperava que o ex-presidente, que já tinha deixado o poder, soubesse detalhes das negociações sobre sondas. Eu fiquei surpreendido que naquela hora, o presidente Lula, e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. Depois ele está comandando tudo.
O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Vacari é João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. No depoimento de pouco mais de 1 hora, Renato Duque reconhece que recebeu propina. Em só um dos contratos, foram 3 milhões e 800 mil dólares. Ao todo, seriam 33 milhões de dólares. Era a parte direcionada a diretores da Petrobras. A maior parte, no entanto, iria para o PT, segundo ele. Os 2/3 do partido político, o Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Disseu e para Lula. Então, pessoal, sabe o que eu não entendo? Por exemplo, essas pessoas, né, eles destruíram o Brasil durante 14 anos, ficaram no poder, destruíram o Brasil, tá aí, tem mais vídeos ainda de provas, calma aí que não acabou não. É só pra gente refrescar um pouco a memória dos petistas que vêm aqui falar que o Lula é inocente. Então tá aí, ó, os amigos dele entregando ele, né, e nenhum foi pressionado. Então, eu não consigo entender como tem gente ainda que quer a volta de um bandido à presidência. A pessoa acho que não está no seu juízo normal. Não é possível esse tipo de coisa. Vamos continuar aí o que o Marcelo Odebrecht entrega a Lula no sítio de Atibaia. Vamos lá? O Marcelo Odebrecht sabe quais são os fatos desse processo que são imputados ao senhor, né? O senhor fez um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, já homologado, então sabe do dever de falar a verdade sob pena de rescisão do acordo, né? Sei. Objetivamente, dos anos 2000 até 2012, qual que eram as suas atribuições dentro da Odebrecht? Eu assumi a construtora Nova Odebrecht com que era o líder empresarial que a gente chama, em 2002. Fiquei até final de 2008. E assumi como diretor-presidente da Odebrecht S.A. em 2009 e especificamente no caso da Braskem eu assumi como presidente do conselho em agosto de 2008. Tá. Por conta dessas atribuições, o senhor chegou a ter contato próximo com o ex-presidente da República em algum momento? Tinha alguns contatos institucionais, a relação próxima era de meu pai, que usava mais Alexandrino para esse contato. Eventualmente, em obras, inaugurações de obras, quando meu pai não podia ir, ou algumas viagens com o presidente, eu tive sim alguns contatos, mas sempre no que tange a mim institucional com ele. Tá. Essas reuniões que foram citadas aqui com o início da presidência para tratar de assuntos de interesse da Braskem ou de outros assuntos de interesse do grupo, o senhor se recorda de ter ido? Não, essas reuniões foram citadas, esses acertos com Paulo Roberto, Youssef, Janine, todos eles foram anteriores. Agora vamos lá, o pai do Marcelo Odebrecht, que acabou de falar, ele fala sobre a relação com Lula e o sítio de Atibaia. Eu não ia a essas coisas. Eu pedia, então era outra coisa. Nesses tipos eu pedia a ele, era uma forma de eu me preservar, vamos dizer, e ele me ajudar a estar presente lá, para não dizer que ele está se afastando com isso aqui. Então ele ia, e a dona Letícia pediu a ele que ajudasse, que ela estava com um problema que não ia conseguir terminar as obras que lá estavam, que quem estava lá não estava dando, e ela não confiava mais e queria dar essa surpresa quando o Lula terminasse. Isso era o final do mandato do Lula. Então. Exatamente. E me pediu o seguinte, Emília, a única coisa que ela pediu para que você e eu, porque ela sabe que eu ia falar com você, não comentasse, me pediu expressamente que eu lhe avisasse que eu não comentasse com Lula, porque isso era uma surpresa. De fato, se eu não me engano, isso, Alexandrino me falou outubro, mais ou menos outubro, meado de outubro, em torno disso. Mas no final do ano, o último dia, penúltimo dia, dia 30, se eu não me engano, foi penúltimo dia de governo do Lula. De governo, de mandato dele, do último mandato. Eu tive com ele. Lá sempre no Palácio Planalto. Tive com ele e aí eu disse, olha, chefe, o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu então, a surpresa já não era mais surpresa. Já não era para mim, eu entendi não ser mais surpresa. Pronto, então, ele já estava sabendo. Sabia da história do sítio. Já estava sabendo. Pronto.
Quando foi que ele soube? Quando? Não sei. Por quem que ele soube? Não sei. Por mim, não foi, porque eu só estava falando com ele naquele dia, o penúltimo dia dele terminar o mandato dele. Então, e o Alexandrino, na época, me disse que eu autorizei o Alexandrino, disse, vamos fazer o seguinte, você vai verificar com o nosso diretor de São Paulo, fale em meu, ele sempre falava essas coisas em meu nome. Fale, diga, rapaz, para identificar uma pessoa, eu não quero envolver a Odebrecht, quero que seja alguém que ele destaque, e esse alguém, contrate pessoas de fora, para ver o que é aquilo e me diga, inclusive, qual é o valor que vocês estão pedindo. Olha, eles estão estimando, já tomei essa iniciativa de buscar isso, eles estão estimando em torno de uns 400, 500 mil reais. Eu disse, está perfeito, claro. Mas... e só uma coisa, desculpa interromper. Essa pessoa que ficou encarregada, quem era? Que ficou encarregado de contratar a obra? Foi um engenheiro nosso, que esteve até fazendo depoimento, etc. Então esse engenheiro, o Alexandrino... Frederico. Foi Frederico. Então o Alexandrino que acionou o Frederico, e o Frederico contratou empresas... Ou empresas, ou pessoas, ou seja, terceiros. Para poder executar. O senhor lembra no que consistia a obras em si? Esse valor de 400 mil era para fazer o quê? Para concluir o que os outros não estavam conseguindo concluir. Já tinha empresas lá fazendo já. Quem era? Mas aquilo ali não foi obra nova, não. Foi para terminar coisas que tinham sido iniciadas por alguém. Pois é. Agora vamos lá. Agora o filho, Marcelo Filho, Odebrecht, diz que Dilma ajudou. No depoimento, Marcelo Odebrecht relata uma reunião que teve com Dilma em 2015. Marcelo afirma que procurou Dilma para conter a investigação. Uma reunião que eu tive com o presidente, eu perguntei, presidente, quem é que, nesse assunto Lava Jato, está criando várias dificuldades. Inclusive, quem é que pode ser o nosso interlocutor junto ao governo para todo esse tema. Os empréstimos travados, Petrobras com vários problemas. E ela disse, olha, fale com o Mercadante. Na época do encontro relatado por Marcelo Odebrecht, Aloysio Mercadante era ministro da Casa Civil de Dilma. No governo da petista, ele também foi ministro da Educação. Mercadante já foi citado por outros delatores. Em depoimento, o ex-executivo da Odebrecht, Benedito Júnior, afirmou que o ex-ministro recebeu, via Caixa 2, dinheiro para a campanha de 2010. Naquele ano, Mercadante foi candidato ao governo de São Paulo. De acordo com o delator, a quantia foi paga a Edinho Silva, também do PT, que hoje é prefeito de Araraquara, que fechou tudo. Araraquara, mas na época era tesoureiro da campanha de Mercadante. Então tá aí. Você vê que a quadrilha, eles voltam e eles não querem sair do poder. Perceberam como que é? Então tá aí, ó. Edinho Silva, prefeito de Araraquara hoje. Sabe o que eu não entendo? É como que as pessoas votam em ladrão. Não dá para entender isso. Tá mais que provado já que eles são uma organização criminosa. E as pessoas continuam votando neles. Eles são ditadores. Aí, pessoal de Araraquara, vocês sabiam que o cara era ladrão, votaram nele, ele fechou a cidade de vocês, acabou com a sua cidade, todos vocês passando fome. Acordem, né? Vamos ver aí na próxima eleição, aí, não votem em bandido, por favor. Vamos continuar aqui com o Marcos Valério, falando sobre o PT. Aí, o negócio é o seguinte, nós estamos com um problema. O presidente está com um problema muito sério, está sendo chantageado por uma pessoa e essa pessoa está exigindo um recurso no valor de 6 milhões de reais. Então, essa pessoa que chantageou o Lula e o Dirceu é o Sombra. Aqui, ele mora inclusive aqui em Santo André. Ele estava chantageando que ele abriu o bico sobre a morte do Celso Daniel. Então, para calar a boca dele, o Bunlai, que ele tinha uma empresa que furava poços, a Chain, ele fez um empréstimo para o Lula, fictício, para pagar o Sombra, que ia abrir o bico sobre a morte do Celso Daniel. Presta atenção o que o Marcos Valério fala. Eu nem imaginava quem era o sujeito. Era um tal senhor Ronan Maria Pinto. Eu não liguei os fatos. O Ronan Maria Pinto é o Sombra, tá? Porque eu não acompanhava nessa época, esse assunto para mim era desconhecido. Ele falou, olha, tem que passar esse dinheiro para a empresa dele, que é uma empresa de ônibus. Aí eu chamei o seu Silvio e falei assim, senhor, o senhor é maluco, eu não vou fazer. E aí, não soube mais da operação. Eu não ia transferir, não soube mais. O publicitário disse que um empréstimo concedido pelo Banco Chain ao empresário José Carlos Bunlai em 2004 tinha como finalidade pagar uma extorsão e afirmou.
Foi exatamente o que eu falei. Ou que o ministro José Dirceu, o presidente Lula e Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados. E eu vou revelar um assunto aqui para o senhor. Tá? Gilberto Carvalho, inclusive, ele foi ministro da Dilma. Para o senhor saber realmente agora como é que eu fiquei sabendo desse assunto. O PT tem a mania de montar comitê de crise. E durante o processo no mensalão, eles montavam um comitê de crise. E esse comitê de crise era toda segunda-feira dentro do Palácio. E nesse comitê de crise, no meu primeiro depoimento, apareceu uma pessoa que eu nunca vi. Chama-se Paulo Okamoto. Ok? Esse Paulo Okamoto, ele é presidente do Instituto Lula. Ele se apresentou e eu nunca tinha o visto. Esse Paulo Okamoto é que ficou me pagiando o tempo todo. E eu tenho testemunhas, eu encontrei com ele, não foi uma vez não, N vezes. E numa dessas N conversas, eu fiquei sabendo que o senhor José Carlos Goulart tinha feito um empréstimo e que eles tinham pago o empréstimo com o financiamento lá da sonda. Exatamente o que eu falei. Financiaram uma sonda, superfaturaram. Agora preste atenção o que o Marcos Valério fala. Olha só o medo do cara. O medo que ele tem da quadrilha do PT. Ó. Quando a gente fala que eles são uma quadrilha, uma organização criminosa e perigosos, né, os petistas vêm aqui e começam a falar: ah, Lula livre, Lula inocente. É terrível. O senhor falou da chantagem. Foi mencionado para você que está assistindo uma chantagem, correto? Sim, senhor. E no que consistiria essa chantagem? Senhor, posso me dirigir à excelência do juiz, senhor? Sim, se o senhor souber, não que o senhor... Senhor, eu gostaria de não responder essa pergunta porque ela é muito, o que eu fiquei sabendo é muito grave. Mas e o senhor não vai poder garantir a minha vida, senhor. Paulo Roberto Costa, ele afirma que o PT de Lula assassinou o Celso Daniel. Eu tenho um receio. Integridade física minha. Mas isso é uma coisa que a gente Nós vamos ter que manter muito contato, principalmente depois de um ano aí. A gente vai ter que estar atento. Porque eu tenho medo. Nós estamos falando com gente muito graúda. Eles não têm histórico de violência, né? Princípio. Celso Daniel. E aí, Celso Daniel. Paulo Roberto Costa, presidente da Transpetro. Você acha que é do time deles, ó? Isso traz mais receio, mais medo? A reação dos políticos ou das construtoras? Fiz um fechamento aqui, aquela parte final dos políticos, porque não tem mais nada aqui, né? Tá em branco. Celso Daniel sabe alguma coisa, Paulo? Eu vou abrir aqui. Sabe que matou ele no final? Que a gente escuta, né, que eu escutei de muita gente aí, né? PT que encomendou, né? PT que encomendou a morte do Celso Daniel. Quem está falando é o Paulo Roberto Costa. Desacerto civil na divisão. É a história do dossiê, né? E hoje a ex-mulher dele ganhou o prêmio, né? A ex-mulher do Celso Daniel, a Miriam Belchior, ela ganhou um cargo como ministra. A ex-mulher dele é ministra do Planejamento. Miriam Belchior. De Planejamento não entende nada. Ministra do Planejamento, foi o que eu acabei de falar. Os desvios dessa quadrilha que nós apuramos aqui chegam a mais de 100 milhões de reais. O Celso Daniel guardava dinheiro, sacolas de dinheiro no seu próprio apartamento. Esses recursos que foram vistos dentro do apartamento dele eram também recursos destinados a campanhas eleitorais. O Gilberto Carvalho, no dia da cerimônia de 7º dia do assassinato do meu irmão, contou ao meu irmão mais velho, João Francisco, e a mim, que havia um esquema de arrecadação de recursos para financiamento de campanhas, e ele próprio levou ao José Dirceu, que na época era presidente do Partido dos Trabalhadores, 1.200.000 no Corsinha preto dele. Uma quadrilha perigosa que age no Brasil há mais de 30 anos. PT, organização criminosa. PT, perca total. Né, que tem uns diálogos cabulosos com organizações criminosas. Então tá aí. Todos os caras do PT, tudo gente do PT, todos ligados ao PT, do marqueteiro do PT, diretor do PT, dizendo que quem matou o Celso Daniel foi encomenda do PT e que o Lula sabia. Agora, você quer continuar apoiando o bandido? Um cara que fez o que ele fez?
tirou a vida de um prefeito, inclusive aqui da minha cidade que eu moro. Você ainda tem coragem de defender um bandido desse? Isso é piada, né? E vocês acham que nós vamos aceitar um tipo desse na presidência da República? Olha aqui para a cara da gente. Olha para a cara aqui dos brasileiros. Vocês acham que nós vamos aceitar isso? Assim, caladinho? Um bandido na presidência? Esquece. Sem chance, é zero. A chance do bandido voltar à presidência é nula. É zero, não existe nenhuma. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Aqui é do Movimento do Povo Brasileiro. Meu nome é Marcos Mendes. Tem o canal no YouTube, tem a página no Facebook, Movimento do Povo Brasileiro. E eu queria pedir um negócio para vocês, pessoal. Aqui embaixo, nas páginas que vocês estão assistindo no Facebook, tem um botão Apoie Agora. Se você puder nos ajudar, tá um valor simbólico e eu fico muito agradecido. E assim nós podemos continuar a produzir conteúdos para vocês. E nós trabalhamos voluntariamente. Então esse foi o vídeo. Agora eu peço para vocês compartilharem e marcar aquele seu amigo petista que acho que nunca viu nenhum depoimento desse, de pessoas próximas ao Lula falando essas coisas que são assim arrepiantes. Eles acham que é tudo invenção, que o Sérgio Moro persegue, blá blá blá. Mas aí não foi o Sérgio Moro, os caras falam com medo, né? Os delatores delatam com medo. Cara, eu não posso falar que minha vida está em risco. Vocês viram a periculosidade desse tipo de gente que quer voltar ao poder. Eu sempre falei, já tem vídeos meus aqui falando sobre o José Dirceu, que ele é um cara perigosíssimo, ele é um cara guerrilheiro, tá? Ele já foi sequestrador, ele já fez tática de guerrilha em Cuba, é um homem perigosíssimo, esse cara tinha que estar preso, ele, o Lula, a Dilma. Aqui, ó, no meu canal tem mais vídeos falando sobre a organização criminosa que é o PT. Então compartilhem e marque aquele seu amigo esquerdista e mostre esse vídeo para ele. Um abraço e até o próximo vídeo.